Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da nossa querida Ana Paula Rocchetti. A Ana Paula é natural de São Paulo, ela tem 50 anos e atualmente vive em Barcelos, Portugal, tá aqui pertinho de mim, aqui no distrito de Braga. Ela é professora especialista em crianças especiais e atua com especialização em psicomotricidade. Então, ela ajuda as crianças ali a se desenvolver, a gente vai falar muito sobre isso. Ela está em Portugal desde março de 2025, pouquinho tempo, vai fazer um mês aqui ainda, e gosta muito de, no seu tempo livre, fazer amigurumi. Ela vai falar para a gente o que é isso. E ela tem o sonho de fazer o Caminho de Santiago de Compostela, aqui no norte aqui de Portugal, já Espanha, né? Fazer esse passeio aí religioso, né? Turístico, muito famoso pelo mundo. Ana Paula, muito obrigado pela tua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado eu, imagina, eu que agradeço. Um prazer. Legal. Ana Paula, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho da história das pessoas antes de falar do hoje. E, lógico, quero saber do futuro também, o que você está pensando daqui para frente. Você é natural de São Paulo, capital. Isso. Essa ideia de você atuar com crianças especiais, quando que isso despertou em você? Você ainda era pequena, ainda era adolescente? Como que foi esse despertar para essa profissão tão incrível, tão fantástica? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei dessa área da saúde, da questão das crianças com deficiência, né? E desde de nova, eu já pensava em estar trabalhando com esse público, né? E me formei na faculdade, aí fiz a especialização em deficiência intelectual, e quando foi 2007, mais ou menos, eu prestei um concurso na cidade onde eu morava no Brasil, que é Vargem Grande Paulista, e comecei a trabalhar com esse público. Então, desde então, com as crianças com deficiência que eu trabalho, né? E é uma paixão, assim, que não tem explicação, porque todo mundo fala assim, nossa, mas você gosta, tem que gostar. Tem que gostar, tem que ter um carinho, tem que ter como posso dizer assim, uma esperança de que alguma coisa você está acrescentando ali para aquela criança, porque eles não vão te responder na hora, né? É diferente você dar uma aula de matemática, onde, né, eles te respondem ali na hora, e a aula para a atividade para essas crianças com deficiência, que leva todo um tempo, um processo, né? Mas é muito sincero tudo que eles te passam. Então, é apaixonante. Muito legal, poxa. Incrível o seu relato. Você falou aqui, talvez, um dos maiores princípios do amor, né? Que é fazer sem esperar nada em troca, né? Isso mesmo, e assim, é uma recompensa que você vê uma criança, vou dar um exemplo, tá? Uma criança com uma paralisia cerebral que, de repente, não consegue pegar num lápis. E ali você trabalha todo, né? Faz todo um trabalho, e ela conseguiu ter apreensão, não pegar no lápis, mas ter apreensão. Nossa, isso aí não tem preço. Não tem. É uma coisa que... Interessantíssimo isso que você está falando, porque o mundo que a gente vive hoje, né, que ele é tudo movido à pressa, ao para ontem, existem profissões que é uma conquista diária, né? É um dia após o outro e após o outro, e pode acontecer de alguma criança, talvez, nunca ter uma evolução, né? Não, e assim, um dia após o outro, isso nem sempre significa um avanço após o outro. Ela pode regredir, né? Sim. Tem muito disso. Ela regride também. Então, assim, é uma coisa que não é imediata, né? Porque você falou, hoje o mundo é muito imediatista, né? E o trabalho com elas não é. Eles te ensinam a ter a paciência, sabe? Ter a perseverança. É uma coisa muito diferente. Tem que gostar, tem que ter o amor por isso mesmo. Com certeza, com certeza. E esses dias mesmo eu estava falando com a minha esposa, né? Que a gente, enquanto pais, né? Eu sou pai de um menino com 11 anos e um com 5, vai fazer 6 agora, essa semana. E
a gente não tem um manual, né, de tipo como estimular o nosso filho se ele tem um pouco de dificuldade ou como estimular o nosso filho se ele tem facilidade, Uhum. né? A gente não sabe como lidar, os pais não são preparados para isso, né? A gente e até muitas das vezes os próprios professores, né? A maioria talvez não tenha uma preparação específica para saber lidar com isso, né? O É. que você acha dessa questão da formação, por exemplo, dos professores? Poderia ser mudado alguma coisa para poder dar esse suporte para as famílias também, ou alguma coisa para as famílias em si? Olha, Fábio, essa questão eu acho assim que é muito complicada e delicada. Principalmente hoje em dia, porque a gente tem a tal da inclusão, né? Uhum. E assim, tá certo, todo mundo tem que aceitar, né? Mas eu vejo assim, como eu trabalhava lá, eu ia nas escolas, né? Trabalhar com os professores das salas regulares, né? Muitos falavam para mim o seguinte: eu não gosto, eu tenho dó, eu não fiz a faculdade para isso, senão eu teria feito a faculdade para trabalhar com esse tipo de gente. Uhum. Então, assim, a falta de preparação ainda é muito grande, muito. A aceitação bem, bem maior, né? Eles não têm, assim, muitos ainda não conseguem aceitar e ver que aquela criança também pode trazer Sim, algum ganho, algum benefício, né? É sim. difícil, É é difícil. difícil. E você está nesse ramo desde 2007, não é isso? Desde 2007. Vai fazer aí 20 anos, mais ou menos, né? Isso. 18 anos. Você acha, com a tua percepção, com a tua experiência, você acha que os casos aumentaram ou sempre foi assim e só não era tão divulgado? Porque É. a gente ouve que assim explodiram os casos de autismo, explodiram os casos, né, de outros tipos de até, eu não sei nem a forma como fala de espectros, não sei como é Uhum, que seria, né? Que tem todo um termo técnico para sim. se falar, né? Você acha que isso de fato existe uma influência externa alimentar ou de qualquer outra coisa para aumentar esses casos, ou não sempre foi assim, só que a gente hoje conhece as pessoas do mundo inteiro, antes a gente só conhecia o nosso bairro, né? É, eu acho assim, sempre teve, né? Mas foi o que você falou, o espectro, o leque de possibilidades aumentou muito. Uhum. Então, antigamente, por exemplo, para você ter uma criança autista de 7 itens, ela precisava ter no mínimo 6 itens para se considerar um autista. Hoje em Uhum. dia, se ela tem 2, ela já é, Caramba. entendeu? E desses 7, aumentou para não sei quantos, entendeu? Então, Uhum. assim, aumentou muito o leque para você diagnosticar, né, a criança. Antigamente, se fechava o diagnóstico da criança autista com 5 anos. Hoje em dia, tem criança com 2 anos que já tem diagnóstico. O que eu, no meu ponto de ver, é meio cedo, né? Uhum. Mas não sou médica, então não Sim. posso, né, falar sobre isso. Mas então, e é isso que você falou também, sempre teve, né? E assim, a gente está conhecendo mais o mundo, né? Uhum. Tá mais, a gente não conhece agora só o nosso bairro, só o nosso vizinho, né? Sim. A gente conhece muito mais que isso. A internet, tudo trouxe essa possibilidade, né? Então, Sim. mas, mas para mim também tem muito dessa questão assim de momento. Teve uma época que todo mundo tinha diagnóstico de TDAH. Sim. Todo mundo era laudado com TDAH. Aí teve uma outra época que era, não sei, uma outra coisa. E agora é autista, né? Sim. 90% das crianças que chegam para a gente agora é com laudo de autismo, né? Uhum. Por conta E da. você acha que isso pode ser uma questão assim, é difícil falar sobre isso, mas uma coisa mesmo de indústria, no sentido de eu vou dar um laudo aqui porque essa pessoa vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de uma terapia, alguma coisa, porque a sua específica, que é a psicomotricidade, é uma questão óbvia. Ou seja, Uhum, é perceptível que a criança tem dificuldades de fazer certos tipos de movimento, equilíbrio, né, e uhum, outras coisas mais, né? Então, é sim, uma questão clara, patente e não há o que discutir. Agora, a uhum, respeito sobre a questão comportamental, dependendo do caso, é uma questão de ponto de vista. sim, sim, com certeza.
E eu acho que aí entra muito a questão farmacêutica também, sabe? Sim. A criança é um pouco mais agitada, então vamos medicar para acalmar. A criança sabe? Então, assim, entra muito essa questão também, né? É difícil falar, Aham, eu entendo. Eu é, entendo. porque. Eu sempre olhei para isso com máximo respeito, é óbvio, principalmente para as famílias, porque é uma Uhum, barra, é um desafio, mas algumas pessoas falam disso, né, como uma epidemia quase. uhum, E eu falava isso para minha esposa algumas vezes, eu falava assim, não é possível. Isso é algo, só pode ser algo externo, porque é muita diferença do que se tinha há 20, 30 anos atrás. sim, Se eu olhar para minha turma, lembrar da minha turma quando eu era criança, tinha o mais quietinho, tinha o mais agitado, tinha o super inteligente, tinha o que tinha muita dificuldade. Ou seja, uhum, sempre teve isso. Só que ou a gente não sabia lidar, porque se hoje a gente tem dificuldade, imagina lá atrás, né? Era sim, só colocado a pecha de inteligente ou burro, ou não sei o quê, ou é, distraído, ou não sei o uhum, quê, e não se ia a fundo para poder entender a causa, né? O é. porquê daquilo. Então, Fábio, mas eu acho assim, na nossa época, assim, existiam, né, todas essas individualidades, mas a gente conseguia lidar. Sim. Hoje em dia, existem essas individualidades, você rotula a criança, e aí você não consegue lidar. Uhum. Porque daí, a partir do momento que eu vejo assim, a partir do momento que a criança tem um rótulo, ela já é vista com outros olhos. Uhum. Então, é o amigo que às vezes não vai querer ficar perto, é o professor que não vai dar atenção, e assim vai, entendeu? Então, eu acho que acaba segregando ainda mais esse público, né? Uhum. É o Exato. que eu, é o que eu vejo, o que eu acho, assim, que ah, é, nas experiências que eu tive na escola, lá, né, em Vargem Grande, enquanto a criança não tinha laudo, enquanto a criança, né, era só muito agitada ou era muito quietinha, ok, o professor estava trabalhando, de um jeito ou de outro, o professor trabalhava. Uhum. Ah, saiu o laudo da criança. Meio Ah, que agora não. desistia, meio que É. não. Ah, não, tá vendo só? Agora ele é autista. Então é seu aluno. Então é isso que eu acho que é difícil, sabe? Uhum. Uhum. Mas, Recentemente eu tenho visto até alguns estudos falando sobre a questão da questão alimentar, né, a questão do sim, próprio intestino da criança, aham, né? sim, E isso tem sido mais aceito agora, porque sim. tem estudos antigos a respeito disso. Próprio agora, a questão do Trump mesmo, né? Ele entrou agora, colocou lá o Kennedy lá, né, como um responsável lá pela questão da saúde nos Estados Unidos e prometendo mil coisas que estão destruindo nossas crianças e tal. É muito Uhum. difícil acreditar exatamente em tudo que se fala na imprensa e naturalmente ele também gosta de uma fumaça, né? É. Mas pode ser que tenha uma coisa estrutural aí por trás, né? Infelizmente, né? Tem sim, assim, eu até tive casos de alunos que passaram a ter uma dieta alimentar, sabe, à base de tirar um pouco do açúcar, tirar algumas Uhum. outras. E assim, a gente percebeu uma melhora, como que eu vou dizer para você assim? Não comportamental, mas assim, ai, ele comportamental, ele ficou menos. Uma capacidade de se adaptar melhor. Seria É, mais é, ou menos é, isso. mais ou menos isso. Ele Uhum. conseguiu se autorregular melhor, entendeu? Uhum. Sim. Então, assim, enquanto assim, ele, porque muitos não são verbais, né? Então, assim, a forma deles se comunicarem, às vezes a pessoa acha que é agressividade, né? Então, Sim. eles se autorregulavam melhor, aí a agressividade, né, entre aspas, diminuía e a gente conseguia lidar, entendeu? Então, eu acredito que sim, essa parte de alimentação influencia bastante, sim. E tem Pra um outro fator externo, né, que são os superestímulos, né? Estímulos, né, Uhum, de tela, de sim,
sim. Isso também, sem dúvida, Isso é mexe, né? muito, mexe Dopamina, muito com eles. Muitos não, eles gostam, né? Mas vicia, essa né? luz, sabe, assim, é muito ruim para eles. Tem uns que não se adaptam, não, Ah, é, né? Cada um, é muito individual, né? Cada um tem uma particularidade, por isso que eu falo que é um trabalho, assim, muito individualizado. Eu uhum, não posso pegar uma sala com 5 e falar que eu vou trabalhar todos iguais, porque não, isso não existe. sim, Então, sim, são todos diferentes, cada um a sua particularidade, a sua dificuldade, e eu acho que isso que se torna um trabalho encantador, sim. né? Essa é a Você, recompensa, né? é, é, você tá falando assim, nossa, para esse eu estou fazendo ele conseguir comer, e aquele ali eu estou fazendo ele conseguir pegar no lápis, mas os dois do jeitinho deles estão conseguindo, entendeu? Aham. É bem gostoso isso. Muito legal, muito legal. É, É você de fato olhar para o indivíduo, né? A gente costuma tanto generalizar, né? sim, Falar sim. que todo mundo é alguma coisa, ou que algum, né? Foi tratar É, em grupos, enquanto a beleza da vida é você tratar como o indivíduo, né? Como alguém isso, único, específico, exclusivo, com uma identidade e com é. desejos, vontades e necessidades, né? Uhum, isso mesmo. Você disse tudo, é isso mesmo. Muito legal, muito legal. Lindo, lindo o seu trabalho, parabéns pela, Obrigada, por essa missão que você tem, desafiadora. E eu ia te obrigada. perguntar também a respeito do seguinte: você já conseguiu, eu sei que você está há pouquinho tempo aqui em Portugal, chegou recentemente, mas você já conseguiu começar a observar como que é esse mercado? Entenda que mercado no sentido de como que as instituições atuam com isso, as próprias Uhum. escolas ou clínicas privadas ou públicas. Você já deu tempo de dar uma olhada nisso ou ainda está cedo? Então, na verdade, assim, eu não consegui ainda, sabe, ver essa parte aqui. Eu vi assim, Uhum, aqui em Barcelos tem bastante clínica de reabilitação motora, que é que eles chamam reabilitação motora, né? É uhum, basicamente a mesma coisa que a psicomotricidade. Então, tem bastante clínicas disso, que trabalham dessa maneira. Mas falar assim, eu já fui lá na clínica para ver, eu não consegui ainda. Eu estava uhum, correndo atrás de outros documentos, né? sim, Então, agora, estava falando até para o meu esposo hoje, que vai chegar a minha carteirinha da ABP, né, que é a Associação Brasileira de Psicomotricidade, e aí eu vou começar a ir atrás uhum, legal. para ver. Mas aqui, Portugal é um país berço, né, da psicomotricidade, né? Uhum. Tem bastante campo. Tem bastante estrutura, né? Tem, E já está na frente em relação ao cuidado, né? Nesse sim, sentido. sim, sim, Legal. tem. Legal. Isso é muito positivo e serve como uma referência, né? No Uhum, Brasil, naturalmente, para espelho, né? Olha, tá sendo feito dessa forma, está sendo utilizado essa metodologia, naturalmente, isso pode trazer aí um é, benefício até para as crianças do Brasil, naturalmente, e, óbvio, um cuidado maior com as crianças que você vai lidar daqui para frente também, vai entender as necessidades delas, né? As isso, individualidades delas também. Uma coisa isso que eu mesmo. percebi muito claramente aqui, Ana Paula, né? Meus filhos estudam, as crianças aqui, a sensação que eu tenho é que elas têm uma inocência maior, sabe? Uhum, Tem uma. Não é aquilo que a gente, infelizmente, vive no Brasil, até em relação à sexualização muito cedo. Né? A gente uhum, consegue aqui, de certa forma, postergar um pouquinho mais. Né? hum, E também a questão do uso de telemóvel, que eles chamam, telefone e tal, tablet, eles até usam, mas eu acho que é menos, sabe? Ainda tem aquela uhum, coisa do vamos jogar futebol, vamos, né, é, brincar de corrida, de alguma coisa. Então é o que a gente vivia no Brasil alguns anos atrás, que hoje está quase todas as crianças com o telefone na mão, né? sim. Então, O meu menino, eu matriculei na escola aqui pertinho, né? Ele está no 11º ano, né? uhum, E ele falou mesmo que é uma coisa assim engraçada, que na hora que chega tem que deixar o celular numa caixinha, né? Que não sim, vai com o celular para.
abraçar, não senta com o celular, tudo, né? Uhum. Então, falei, nossa senhora, isso no Brasil começou agora esse ano e está sendo uma polêmica que, pelo amor de Deus, né? Então, uma coisa tão simples, você vê, aí ele estava me falando, né, a questão das aulas que ele tem, aula de educação física, eu falei assim, nossa, filho, que coisa, né? É o que você falou, eles estão mais focados mesmo, eu acho que no indivíduo, Uhum. na coletividade, sabe? No contato um com o outro, né? É. É bem diferente mesmo isso. Eu vi isso e me chamou muita atenção, porque eu sou natural do Rio de Janeiro e morava em São Paulo, né? E quando eu vim para Portugal, em janeiro de 2023, eu observava as pessoas nos restaurantes, né? Sem telefone na mesa. Normalmente você vai no restaurante no Brasil, o telefone está ali do ladinho. Uhum. E eles não. A maioria esmagadora dos portugueses é conversando. Parece besteira, mas isso faz muita diferença, porque é o É, comportamento dos pais, né? Naturalmente, o uhum. comportamento dos pais, os filhos vão imitar esse comportamento, né? Nossa, é Então, verdade. Olha, eu não tinha reparado nisso. Você falando agora, eu remetendo aqui nos passeios que a gente fez, tudo, é verdade isso. Você não vê mesmo. Enquanto no Brasil você não vê eles conversando, né? Tá na exato. mesa 4 pessoas, Cada cada um um no seu olhando. celular. Nossa, eu não tinha reparado, isso é verdade. E se você olhar em parques, em outras situações assim, a maioria que vai estar com o celular na mão é o imigrante. E principalmente, Hum, naturalmente, o brasileiro, que já tem esse costume, né? Então olha, você vai ver essa questão, vai tomar um café, numa padaria, uma pastelaria, como eles chamam aqui, vai estar sem telefone na mesa, vai estar guardado em algum lugar. nossa, Então, que interessante. Até é para a o. gente se policiar, né? E começar a Exatamente. tornar hábito, né? Isso. Porque eu não sou muito fã de celular. Tanto é que quando eu saio, eu falo para minha filha, eu falo assim, o celular vai ficar aí. Aí ela sai correndo atrás de mim, mãe, leva o celular. Eu falo assim, não preciso do celular. Eu tô com É, o seu pai, qualquer coisa você liga pro seu pai. E aí eles falam para mim assim, mãe, celular. Não, eu não. Mas eles, nossa, são super dependentes do celular. exato. E eu vou falar para eles isso agora. Falar assim, ó, repara. Fala assim, ó, repara só, É. vai no shopping, vai num restaurante ou numa Uhum. padaria, pastelaria, você vai ver a maior parte das pessoas está sem telefone na mesa ou na mão, está guardado. E estão conversando, estão É. ali Nossa. comendo, porque a gente É. não come, né? A gente fica com o celular na mão e fica. É. Nossa, é legal. Boa, É, boa dica. Vou trazer para minha casa isso daí. é verdade, é verdade. São Hum. questões interessantes, né? Que a gente vai observando da cultura, né? E tem É, coisas muito positivas, né? sim, sim. E a gente já tentou fazer combinado, sabe? Ah, na hora do almoço, na hora do jantar, não vamos mexer no celular. Mas, ai, vira e É mexe, difícil. eles estão. Daí eu falo assim, não. Então agora eu vou começar a falar assim, ó, tá vendo só, olha só, dá para ficar assim. Sim. E me diz uma coisa, Ana Paula, a sua escolha por Barcelos, especificamente, você já foi o seu primeiro plano? Você pensou em ir para outras regiões? Me conta aí um pouquinho dessa Tá, questão da mudança. tá. Então, assim, eu vou contar o porquê que a gente veio para Portugal e escolheu Barcelos. É, o ano passado, o meu filho é ciclista, né? Ele fez 16 anos agora. E o ano passado ele foi chamado para fazer um teste numa equipe aqui em Roriz, que é próximo aqui de Barcelos, né? Aí eu trouxe ele, daí ele ficou aqui de julho a setembro e foi aprovado, foi chamado para participar da equipe, né? Aí todos então decidimos, ele vai, sozinho não vai, porque 16 anos, muito Uhum. novo. Aí a minha menina tinha acabado, se formou no colegial, né? Amanhã eu também vou, que eu vou estudar para lá. Então, daí eu fiquei para o meu marido assim, e é nosso. Então vamos. Então vamos todo mundo. Aí começamos a procurar, né, lugar para ficar, né? Roriz já é mais interior, Sim. é uma cidade mais interior, assim. E a cidade maior, mais próximo de Roriz, que foi Barcelos. Então, Uhum. que daí ficava meio termo, né? Porque aí minha menina gosta
do movimento, né? Mais agitado, né? Mais agitada, é. Se bem que aqui também não tem muita agitação. Mas fica perto para o meu menino ir treinar, que fica 7 quilômetros da sede da equipe, e é uma cidade mais central, assim, né? Com bastante movimento. A gente mora no centro de Barcelos, na avenida principal, praticamente, de frente para a Santa Casa, aqui na avenida. E foi por isso que nós escolhemos Barcelos, por Legal. conta disso. Mas não conhecemos nada. Uhum. Não, é uma cidade muito boa, Barcelos, é muito tranquilo. Tranquilo. O custo de vida relativamente também não é tão alto em relação a Braga capital, né? É mais reduzido sim o custo, né? E é uma cidade assim que tem muita cultura também, muita história, muita opção assim para você poder conhecer locais. Eu gosto muito de Barcelos, gosto muito mesmo. Tem acesso a tudo, né? Tem o comboio aqui embaixo, tem ônibus, é fácil para ir para qualquer lugar, né? Sim, sim. Então, por isso que escolhemos aqui. Não tem nada assim, não, foi por isso. Uhum. Não, legal. Mas Fizemos foi uma boa excelente escolha. escolha. Foi boa escolha, porque nós estávamos em dúvida entre aqui, Esposende, que é praia, né? Sim. E tinha mais um outro lugar. Daí, esse final de semana que passou, a gente ainda foi lá em Esposende para conhecer, né, tal. Aí falei, não, ainda bem que a gente ficou em Barcelos, porque Esposende é muito calmo, muito calmo. Muito calmo. É. Você vai ver no verão. É. Porque é a praia da região, né? Hum. No verão, é a praia de Braga, vamos dizer assim. Do distrito é Esposende é a Uhum. praia. É Ah, difícil de estacionar, é nossa, complicado. E é tem muito a bonito. praia da Apulha, tem Ofir, né? É Uhum. muito bonito ali. Agora começou o horário de verão, né? Quando É. você tiver a oportunidade e ver o pôr do sol lá, vai ser 9 e pouca da noite, vai estar claro ainda. Nossa, em Esposende? É. Hum. E tem uns Nossa, restaurantes ali com peixe também, que é bom demais. Eu é. gosto pelo menos. Aqui, nossa, eles comem muito peixe, né? É, Nossa, polvo, então, nossa senhora. Vai no supermercado, você vê assim, É, variedade. nossa, aquelas bandejas com uns polvos gigantes, assim, eu falo, meu Deus do céu. Água gelada, né, do Atlântico Norte. Muito bom, Ana Paula. Gostoso. Que bom que você está se adaptando bem, né? Você está numa excelente cidade, uma excelente região, está naturalmente também perto da capital. Querendo ou não, um pouquinho mais abaixo, você está no Porto também, né? Uhum. Então, Portugal tem essa vantagem, né? A gente está perto de tudo, né? É, verdade. É engraçado, porque eu tenho um primo que mora em Porto, né? Aí eu estava comentando com alguém aqui, eu fui em algum lugar e estava comentando com alguém que eu ia em Porto. Falei, nossa, que longe! Mas você vai com. Falei, gente, longe. Falei assim, É a em São referência. Paulo, né? De São Paulo, para eu ir da minha casa, onde eu morava, para a casa do meu pai, eu levava quase 1 hora. Eu falei assim, não é longe, é que para eles aqui, né? Saiu, acho que do distrito, não sei, longe, Sim. é longe. É E as engraçado estradas aqui porque, são muito boas, né? sim, muito boas as estradas. É uma coisa curiosa, porque, por exemplo, aqui, se você andar 1 hora de carro, por exemplo, você vai andar 50 quilômetros, 50 e poucos quilômetros. No É, Brasil, você vai andar 1 hora e vai andar 10 quilômetros. Por causa do trânsito. é isso mesmo. O meu esposo que fala assim, nossa senhora, eu ia trabalhar, eu ia para a empresa, eu levava 3 horas para chegar na empresa, porque a gente morava em Vargem Grande, é próximo de São Roque ali, né? E a Uhum. empresa ficava lá na Dutra, então dava quase 70 Meu Deus. quilômetros. Ele demorava 3 horas, 3 horas e pouco para chegar. Ele falava assim, Cruzava a gente, cidade é uma toda. coisa de doido. Eu passo mais tempo dentro do carro do que na empresa. Aí aqui ele fala assim, nossa, 3 horas, se bobear, eu estou em outro país. Aí em Lisboa, ou tá na Espanha. É, é, é muito diferente. Essa questão do trânsito aqui, nossa, não tem. Há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, eu fui a Vigo, né, que é na Espanha. Hum, É 1 hora, 1 hora e 10 de mas tá carro. vendo?
1h10, você está em outro país. Olha Na que verdade, maravilha. antes disso, né? Porque a fronteira é antes. Mostra Aham. uma cidade importante, né, do outro país. Então é Nossa, loucura, é né? muito gostoso mesmo. Ai, vale a pena. Eu falo assim, minhas amigas, o pessoal lá do Brasil me fala assim, ai, mas você está gostando? Eu falo assim, tô, tô no processo de adaptação, tô, Sim. mas é gostoso, é diferente, é cultura diferente, né? Igual eu falo assim, eu estava falando para minha filha, a gente estava caminhando aqui em Barcelos, aí eu falei assim, filha, você está vendo que aqui não tem bar onde você vê, né, o idoso, o novo, sentado lá tomando, né? Aham. São cafés, É, né? É café, tudo quanto é lugar tem café. Então, sim, é muito diferente. sim. É eu não sei se Lisboa, de repente, né, desse jeito, igual São Paulo, mas aqui, Não, não, não. É outro formato mesmo, é outra. Não que as pessoas não bebam, né? Mas normalmente elas sim, vão levar para casa para beber, né? Vamos dizer isso, assim. é. Eu falo assim, não tenha, sabe, na rua, aquele bando de gente bebendo, É, 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 é diferente, é cultura diferente, é. tudo, vale a pena. Sim, sim. Eu costumo dizer assim para as pessoas: experimenta. Ou É, seja, vem, fica 10, 15, 20 dias, 30 dias, se puder, e usufrui da realidade ali. sim, Como aconteceu contigo, na verdade, né? uhum. Você veio, né? Ficou com o seu filho, não foi um período, depois voltou, não foi isso? E depois voltou Não, definitivo, ou ele não, veio mas sozinho? não, ele ficou sozinho. Ah, ele Ele ficou ficou sozinho. sozinho. Eu só vim trazê-lo, Aham. aí eu deixei ele e ele ficou sozinho. Mas assim, ele falava, né? Ele falava assim, Sim. mãe, é outra coisa, pai, é outra coisa, né? Vamos, tal. Daí, por isso que optamos por vir. Ele Muito bom. convenceu a gente, na verdade. Que bom que ele convenceu. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, você tem um hobby aqui especial, né? Que você faz, eu não conhecia essa palavra não, amigurumi. Nunca Ah, tinha ouvido ela, essa palavra. aqui em Portugal eu não vi ainda. Mas são aqueles bonequinhos de crochê Uhum, que tem faz personagem, faz, né? São aqueles sim. bonequinhos de crochê. Porque quando eu tive que responder até essa pergunta, qual é o meu hobby, até falei para o meu marido, para minha filha, falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou pôr de hobby hoje em dia aqui? Acabei de chegar aqui, o que eu tenho feito? Meu Deus do céu. Daí eu falei assim, vou pôr que eu faço amigurumi, porque é até engraçado, na minha mala de mão, Aham. veio tanta linha de amigurumi, porque eu falei assim, gente, aqui eu não sabia se tinha ou se não tinha, né? Sim. E eu vou falar uma coisa para você, eu achei uma única loja só que vende a linha aqui. Uau. Eles não têm esse costume de fazer esse tipo de boneco, Aham. né? Então, e assim, eu faço, lá no Brasil, eu fazia e dava para meus amigos. Alguns falam assim, mas vende, vende. Eu falo assim, não vendo, não. Eu não sou boa comerciante. Não sei vender, não. Então, assim, daí eu dava, né, para os meus amigos. Então, eu faço o bonequinho e dou para Interessante, não, muito as pessoas. legal. Depois que você falou o que que era, aí eu soube, eu nunca tinha ligado o nome à É. coisa, vamos dizer assim, né? Uhum. É um Aí, bonequinho de legal. crochê. É como se fosse um crochê, vamos dizer assim. Mais uma confirmação que você tem paciência, né? É verdade, é Para fazer um verdade, bonequinho de crochê tem que ter paciência, né? é verdade. Tem, Legal. tem. Muito bom, Ana Paula, muito bom. E você também, olha só, outro teste de paciência. Você tem a intenção de caminhar por horas e horas e horas e fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? É, Já tem ideia de quando vai fazer? Já está estudando o já, percurso? já. No Brasil, eu fiz o Caminho da Fé. Eu não sei se você chegou a escutar falar do Caminho Não, da por Fé. onde é esse? O Caminho da Fé no Brasil, em São Paulo, né? Vai pelo interior, vai até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? Ah, sim, sim. Então, ali eu caminhei, foram 300 e pouquinhos quilômetros. São 10 dias de caminhada, mais ou menos, que eu fiz.
E aqui, Compostela, eu quero fazer. Eu estava vendo que daqui, de Barcelos até lá, dá 180 e poucos quilômetros. Uhum. Então, eu estou me programando para ver se mês que vem eu consigo fazer, maio. Tem que Bom, aproveitar que eu não estou trabalhando ainda, né? e também evitar o sol, o calor mais extremo. Porque diz que é forte, né, o calor, né? No verão é pesado. É bom Porque se eu quero informar. fazer também mais ou menos 10 dias. Um Aham, pouco menos, vai. Mas eu quero fazer, sabe, com bastante calma, sabe, para aham. desfrutar bem do Para ir caminho, né? conhecendo mesmo, É, né? é. E é assim muito gratificante. Se for igual o caminho da fé que eu fiz, nossa, não tenho o que falar. É uma Uhum. descoberta você com você mesmo e mas é promessa? Não, não é promessa, é vontade, né? Sim. Desejo. É um tempo E, seu ali, né? Falando com Deus aham, mesmo, é, você tendo o seu momento ali, né? De sim, exclusividade, né? Vamos dizer sim, assim, né? Que é sim. um foco só, eu chegar num objetivo e nada vai me impedir, né? Isso, isso. Então, E é engraçado, o ano passado, eu completei 50 anos o ano passado, né? E eu sempre falei que com 50 anos eu ia conhecer Compostela, né? E olha, uhum. menino, não foi que deu mesmo? Porque quando eu vim trazer meu menino, Uhum. eu falei assim, não, já que eu vou, tô ali do lado, eu vou pegar um ônibus e vou. Foi isso que eu fiz, entendeu? Sim. Fui até Porto, aí de Porto peguei um ônibus, fui até Compostela, conheci a igreja, vi, mas não completou, sabe? Faltou. Uhum. Eu sei que eu tenho que ir a pé, tenho que fazer o caminho a pé, Sim, mas sim. estou programando agora para maio, junho, É. se tudo der certo, tá fazendo. Observa essa questão, depois pesquisa, eu não tenho referência, mas essa questão da melhor época por causa do calor, porque É. você vai ver aí essa época do verão, o calor porque qual é o ponto? Até para você saber. O inverno e o verão portugueses, né, europeus, eles são diferentes do Brasil em que sentido? No Brasil, o nosso verão, ele é Hum, chuvoso, ele é úmido. A gente hum, tem aquelas chuvas de verão, né, no Brasil. Em Portugal, o verão é seco. hum, O inverno no Brasil é seco. Por isso que a gente tem um monte de problema respiratório uhum, no inverno, né? certo. Porque vem o frio e seco. Então, né, questão respiratória. Em Portugal, o inverno é chuvoso, Ah, é úmido. ah, Então, por isso que a gente ouve histórias e tal de pessoas, por exemplo, morrendo no verão, tanto na Europa quanto no Canadá. Já ouviu essas histórias, tá. né? Por causa do Aham. calor extremo, porque é um calor seco, parece uma panela de pressão, algumas vezes. Então, Nossa. requer alguns cuidados especiais aí em relação a isso. Uhum. Né? Obrigado por ter avisado, porque daí eu É, vou ver mesmo. Porque como você caminha durante o dia quase todo, né? aham. Então é bom ver mesmo. A época é boa por causa do horário de verão que a gente estava Hum, conversando agora. Então, você tem mais claridade ao longo aham, do percurso, né? Só que fazer um equilíbrio para é, ver, para não te desgastar muito, né? é, é. No caminho. É porque com o calor excessivo também nem rende tanto, né? Na É, caminhada. exato. Fica uma coisa mais de sacrifício quase, assim. Isso, é, E, é. naturalmente, você precisa de mais água, mais Uhum, paradas, sim, mais, sim, né? sim. É. Então, é uma questão interessante aí. Eu tive a oportunidade, no fim do ano passado, acho que entre o Natal e o Ano Novo, eu fui de carro, né? Fui com meus filhos, minha esposa. Eu saí de Braga, aí Uhum. fiz Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela e depois Corunha. Ah, Lá em cima mesmo, lá no final da Espanha, assim, já era oceano, assim, né? Vendo o oceano uhum. mesmo. E foi muito Corunha? legal. Corunha, Corunha. A última Ah, cidade da Galícia aqui, aham. já a Espanha, naturalmente, é Corunha. Hum. Cidade maravilhosa também Mas, para. mas posso falar uma coisa para você? Que a Compostela, não é que eu me decepcionei, é que eu não imaginava que fosse do jeito que é.
Porque quando você vê, você fala assim, nossa, você vai chegar, né, um caminho que vai te levar em algum lugar, assim, e eu fiz a Aparecida, né, lá o Caminho da Fé, que você chega na Basílica de Aparecida, né, que é, nossa, aquela grandiosidade, aquele lugar, assim. Aí cheguei lá em Compostela, aquele monte de pedra, eu vi até, eu falei, meu Deus, só é isso aqui? Sabe quando eu imaginava um lugar arborizado, né? Eu falei, nossa, falei, gente, que diferente. É É diferente, por exemplo, você chegar diferente, em né? É Fátima. diferente. Fátima é mais ou menos igual a É, Aparecida, né? Mas aham. Compostela é aquela cidade de pedra, parece, né? Mas, Ai, ai, essa foi mas dizem boa. que o caminho é muito bonito. Diz que, nossa, que o caminho é a coisa mais linda. Aham. Então, eu falei, então Interessante, vai valer a interessante. pena. Legal, legal. É, Ana Paula, olha, eu só tenho a te agradecer, foi muito legal o nosso bate-papo aqui, foi um prazer conhecer imagina, o aqui a tua prazer é meu. história. Aproveite, usufrua ao máximo aí com a sua família de Portugal. Obrigada. Com qualquer coisa, qualquer tempo, estamos pertinhos, somos vizinhos. Uhum. Você tem meu número e sucesso para você, para sua família, Obrigada. para o seu filho na jornada que ele está enfrentando, né? Muito obrigada. E que vocês possam ter essa experiência incrível, né? E que, claro, outras pessoas possam ser encorajadas por vocês para também viver uma experiência parecida ou aqui mesmo. Muito Uhum. legal. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que tenho que agradecer. E pode, assim, a Aliança Global me deu muito apoio, sabe? O pessoal lá foi super atencioso comigo, na questão dos vistos, né? Uhum. É, só tenho a agradecer vocês. Que bom, que bom. Usufruam, aproveitem bastante, tirem muitas fotos. E Ah, se você quiser, aqui estou deixando esse espaço, fica à vontade. Se você quiser deixar um recado aqui para a nossa audiência e também deixar o seu Instagram, sua rede social, para o pessoal poder te seguir e te acompanhar, quem sabe aí no caminho de Compostela também, você fica à vontade. tá. É, pessoal, assim, o que eu tenho a falar, assim, se tiverem oportunidade de vir para Portugal, venham conhecer. É, é muito diferente do Brasil, cultura diferente. Ah, o bom é que a gente consegue entender o que eles falam, né? Sim. É, quando eles falam devagar, né? A gente consegue entender, a gente sabe, tem um diálogo. É, vale a pena. É uma cidade bonita, um país bonito, aconchegante. A gente aqui, a gente já teve a oportunidade de, né, estar conhecendo outros distritos, né, que eles falam, né, Sim. e vale muito a pena. Eu eu estou no processo de adaptação ainda, lógico, tenho saudade, tenho, né, isso é natural, mas eu sei que a gente vai conseguir se adaptar. E eu vou Com, conseguir me adaptar, né, porque assim, com eu era certeza. muito ligada à minha família, né, e ter... Ai, não vou falar. Pula, pula, pula. Sim, sim. É, Não, é, é bonito isso. A vida ela precisa ser vivida, né? uhum, E cada desafio que a gente tem, a gente faz com medo mesmo, né? isso. A vida é assim. É, A gente não está pronto para quase nada, né? O que a sim, gente vai enfrentar. Hoje, sim, graças a Deus, por esse lado, a tecnologia nos ajuda, né? Para nos com aproximar, certeza, com fazer uma certeza. chamada de vídeo. É, e assim, eu deixei, né, um emprego, eu deixei uma casa, eu deixei tudo, né, para começar Uhum, uma vida nova. sim. Graças a Deus, a gente está conseguindo, né, tá com força para, né, para lutar e vamos Vai conseguir, sim, porque se eu penso assim, que se Deus deu essa oportunidade para a gente, é porque a gente merece, e a gente vai sim. conseguir, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, agora quanto à rede social, menino de Deus, eu sei falar que eu não faço nem ideia da minha rede Sem social, não sei nada problema, disso. É não tem minha problema, filha, ó, eu não faço nem ideia. sem Eu acho que é meu problema. nome, não sei. Tá bom, não tem problema. Olha, Ana Paula, Deus abençoe muito você, muito mesmo. Sua história é fantástica. É bonita a tua emoção aqui, porque esse é o mundo real.
A gente sente saudade, eu estou aqui também, eu também sinto, meus filhos sentem, minha esposa sente, e foi o que você falou, se é uma oportunidade que a gente tem agora, vamos aproveitá-la. E eu costumo dizer isso para todos, nunca imploda a ponte com o Brasil, porque é o teu país, é a tua nação, é o teu sangue, seus familiares estão lá, seus amigos estão lá, sua história, parte da sua história está lá. Então, veio, gostou, adaptou, fez bem para você, fica. Veio, não gostou, não se adaptou, volte sempre de cabeça erguida, porque a vida é sua, a experiência é sua, e sempre que você faz um movimento desse e retorna, você volta com uma outra mentalidade, com uma outra expectativa, com outro entendimento do que é a vida, né? Com certeza. Então, muito mais maduro, muito mais pronto para qualquer outro desafio, pelo menos todas as pessoas que eu converso aqui no podcast falam disso, né? Do pós a experiência imigratória. Algumas se apaixonam e não querem voltar nunca mais, outras gostaram, mas decidiram voltar e tudo bem, né? Não há certo e errado nisso, né? É o que a gente sempre conversa, sabe? Meu esposo, meus filhos. Os meus filhos falam que não voltam, mas eu e ele, a gente fala assim, não tem porquê se um dia, né, a gente resolver voltar, não voltar, né? A gente saiu de cabeça erguida dali e viemos fazer uma oportunidade, né? Viemos em busca de uma oportunidade. Sim. Se Deus quiser, vai dar certo, vai. Mas também a gente só a Deus pertence o futuro, né? Exatamente. Então, vai saber. Mas por enquanto estamos aqui e pretendemos ficar. É isso. E aproveitando e vendo aí o galinho de Barcelos, que é muito legal, né? Toda a cultura da cidade, pertinho da praia, pertinho da... E vendo a evolução dos filhos também, né? Porque com certeza. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Com certeza. Maravilha. Ana Paula, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado eu. mesmo. Foi uma alegria, foi muito bom. Parabéns pela tua história de vida. Parabéns pelo trabalho que você fez e faz com as crianças. Sabe, é fantástico. E o seu coração, que com certeza é um coração maravilhoso, abençoador. Que Deus te ilumine muito nesse caminho, né, nesse período, e que você possa viver experiências incríveis aí, além do que você poderia imaginar. Tá bom? Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Legal. Bom, e para você que assistiu esse episódio aqui até o final, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Deixa aqui teu comentário também, que a gente vai ter o maior prazer de te responder. E até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, Ana Paula. Obrigado. Tchau, obrigado.